E eu acho que tudo começou com uma paixão. Acho que desenhar sempre foi uma paixão. Mas eu olho e falo assim, 5 anos de marca, eu conheço muito mais o meu consumidor do que eu conhecia quando eu idealizei. Quem que compra aqui, né, as peças? Ah, aquela moça. Aí eu fui e falei assim, posso mostrar minhas camisetas pra você? Eu faço umas camisetas desenhadas à mão. Você chegou a fazer isso já no atacado ou foi depois do varejo? Não. Para sair de 100 ali para 500? Aí que eu considero o DNA da marca, seguem comigo até hoje. A camiseta, o desenho à mão, a assinatura. Porque, de novo, né, a maioria das marcas que começam não duram, não continuam, algumas crescem, mas depois voo de galinha, depois de um tempo elas despencam e desaparecem. A gente foi uma das primeiras marcas menores, assim, a fazer a C&A. Mas em termos, assim, do negócio, você tocando ali as duas frentes, o que é mais desafiador no físico e mais desafiador no digital? Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. E no episódio de hoje a gente vai falar, mais uma vez, de mais um case de sucesso no mercado. Vamos falar de marca própria, uma marca de moda, tá? Que tá crescendo, tá tendo grandes resultados e vai poder trazer muitos insights para você que também está construindo a sua marca. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros, eu tô aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Viudes. Fala, galera, tudo bem com vocês? A gente vai navegar hoje no universo da moda com mais de 15 anos de história neste mercado. Imagina só a construção de marcas que persistem ao longo do tempo e conseguem se atualizar hoje no canal digital e no canal físico também crescendo, em grandes shoppings. E nós vamos trazer aqui para você a história dessa empreendedora por trás dessa construção. Agora um recado rápido para você se inscrever aqui no canal, porque toda terça e agora novidade também às quinta-feiras, às 18 horas, sai um episódio novo no canal. Somente empreendedores que realmente fazem acontecer estão na linha de frente dessa construção para contribuir com você que quer crescer o seu negócio. E para ter esse bate-papo com a gente recebe aqui no Made in Brasil a sócia fundadora da J. Sherman, Julie Sherman. Bem-vinda! Obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e contar e compartilhar um pouquinho da minha história. Desde o começo é uma longa história, mas estou feliz em estar aqui e contar para vocês. Legal, vai ser um prazer, Julie. E para a gente começar, a gente estava conversando aqui antes de ligar a câmera, você começou a trazer ali um resumo para a gente. Sim. E tal. Traz para a gente, para dar esse contexto, né, de como que as coisas começaram e como surgiu a ideia da J. Sherman. Ok, bom, vou contar para vocês um pouquinho de como eu comecei e como cheguei aqui, né, de 15 anos de história. E eu acho que tudo começou com uma paixão, acho que desenhar sempre foi uma paixão. Eu estava contando para vocês que eu era aquela pessoa que personalizava tudo de todo mundo na classe. Eu desenhava nas mochilas, alguém fazia aniversário, eu fazia um cartaz, parabéns, Fernanda, e passava pela classe. Então, eu sempre fui gráfica, eu sempre andei com giz de cera, eu sempre fui essa pessoa que eu me comunico através do desenho. E isso sempre fez muito parte, assim, de mim. E com isso, quando eu terminei o colégio, né, eu fui fazer arquitetura, porque eu achava que era, né, esse caminho, porque não tinha muito faculdade de moda naquela época. Uhum. Era ou artes plásticas ou arquitetura. Eu falei, não, vou fazer arquitetura. Meu pai era arquiteto, né, não de formação, mas não exercia, mas era para mim uma referência. E aí entrei na faculdade de arquitetura, não era muito minha praia, não gostava, mas estava lá, né? E nesse meio tempo, durante a faculdade, eu tive a oportunidade de morar uma temporada em Paris com a minha mãe. E fui para aprender francês. E quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu tive esse contato com o mundo da moda mesmo, assim, de ver... Porque Paris respira moda, né? Eu fui para aprender francês, mas me encantei muito, assim, naquela época. E naquela época, a Daslu, lembra, né? Todo mundo lembra da Daslu? Ela fazia um showroom no Plaza Athénée para os buyers internacionais. E eu tinha uma amiga em comum, que era amiga das meninas, e a gente, né, morava ali perto, assim. Então, durante Fashion Week, é uma movimentação que chama muita atenção, né? Você fala assim, nossa, o que está acontecendo aqui? E eu lembro que eu fui, assim, vi aquele showroom, aquelas roupas, aqueles buyers internacionais de cada país, sabe, com uma roupa, comprando, as modelos. Eu falei, nossa, tipo, foi uma coisa que me encantou, assim. E aí, ok, Paris, aprendi francês, voltei para o Brasil
E quando eu voltei, eu usava diariamente um terço, que era um colar, um terço Dolce & Gabbana, assim, preto. E minha mãe pegou esse terço para usar. Eu falei, quer saber? Eu vou desenhar um terço na minha camiseta. Peguei uma camiseta branca, Hering, e fui fazendo as bolinhas, assim, desenhei um terço. Fui para a faculdade. Aí todo mundo, nossa, que legal. Aí eu quero uma dessa. Aí eu, né? Tipo, que sucesso que fez minha camiseta. Aí eu voltei para casa, peguei uma outra camiseta da Hering, uma rosa. Tenho até ela hoje, até ia trazer, pensei em trazer pra vocês, mas legal. eu falei, aí fiquei com medo, sabe, de esquecer aqui, porque eu vou usar ela agora nos 15 anos da marca, depois eu conto. Tá. Aí desenhei uma asa, foi a segunda camiseta, uma asa meio torta, assim, que eu tinha um desenho de uma asa, fui meio fazendo e fui com essa camiseta para a faculdade. E aí mais gente pedindo. Aí comecei a fazer uma encomenda aqui, uma encomenda, fiz, né, para umas amigas, para outras. E aí falei, quer saber, vou tentar vender minhas camisetas. Na época, tinha acabado de abrir a Clube Chocolate, ali na Oscar Freire. Não sei se vocês lembram dessa época. Clube Chocolate era uma loja... Eu não lembro. Era uma loja que era muito legal, assim, que estava na Oscar Freire. E era a novidade de São Paulo. Eu cheguei com a minha sacola, falei, quem que compra aqui, né, as peças? Ah, aquela moça. Aí eu fui e falei assim, posso mostrar minhas camisetas para você? Eu faço umas camisetas desenhadas à mão. Aí ela falou, pode. Aí ela, nossa, que legal, adorou. Ela falou, posso fazer? Vou fazer uma encomenda. Aí foi a minha primeira encomenda. Quantos anos você tinha? Quantos anos eu tinha? 20 e poucos anos. 20 e poucos. E muito legal que já num ambiente ali, assim, um polo, né? Assim, de consumo, de marcas cool, legais. Sim. Já fui lá direto. Né? Por acaso morava perto ali, então fazia sentido. Eu falei, vou tentar. Eu sempre fui um pouco assim, sabe? Tipo assim, é aquele que eu quero? Eu vou lá. Não, eu já tenho. Eu vou no melhor, onde eu quero. Melhor, sabe? Várias coisas. Eu falei assim, e muitas vezes você tem que estar muito preparado para levar o não. Porque as marcas, elas, assim, montam, às vezes, algumas vitrines de experiência na Oscar Freire, né? Que elas querem realmente mostrar para o público, ali tem um consumidor legal. Uhum. E aí, ela me fez uma encomenda e era tudo desenhado à mão. Eu voltei para casa, fui comprar camisetas, eu comprava, tipo, uma de cada cor, assim, porque eu não conseguia achar. Era da Hering na época. Desenhei uma por uma, tinha uma que minha mãe me ajudava a desenhar e tal, com aquela encomenda pronta. Fui lá, só que começou a parte do burocrático. Tipo, eu não tenho... E a nota fiscal? Etiqueta, não sei o que. Daí eu lembro que... Eles estavam também num momento que eu falava com alguém lá, não voltava. Eu falei, nossa, eu fiquei super chateada. Eu falei, não acredito. E aí meu telefone tocou. Essas coisas acontecem, né? Uma coisa que eu aprendi também, às vezes não dá certo, não é pra ser. Uhum. Você tem que confiar, porque... Aí tocou, meu telefone era a menina da Daslu. A Daslu de novo. Aí a menina buyer da Daslu, ligou e falou, Júlia, a gente viu suas camisetas na faculdade, a gente queria que você vendesse aqui. Você tem? Eu, tenho. Uma caixa, ela traz pra cá. E as meninas... Tava difícil a comunicação, depois até a Clube Chocolate fechou e tal. Aí eu levei pra lá. E isso é uma coisa legal. Eu cheguei com as camisetas, elas, a gente quer comprar tudo. Eu falei, mas, eu não tenho etiqueta, não tenho nota, não tenho nada. E elas me deram uma dica que eu acho muito boa. Etiqueta, primeiro que o J. Sherman começou aí. Ela falou, assina atrás, que foi quando eu fiz a assinatura, né? Que começou, até hoje o meu logo é a assinatura. Etiqueta de composição você manda fazer, isso não tem. E para tirar nota, como o meu trabalho era artesanal, ela me falou para eu ir na Sutaco, que chama Superintendência do Trabalho Artesanal de São Paulo. Uau. Faz isso, acho que até hoje tem, lógico. Então, eles cronometram quanto tempo você consegue fazer um produto e você consegue vender, comercializar com nota fiscal, tudo certinho. Então, elas me deram essa dica, eu fui lá, fiz o teste, ele cronometrou, aí eu consegui vender tudo certinho e tal. Então, foi minha primeira venda, foi essa, a assinatura que virou etiqueta foi essa. Então, várias coisas que começaram aí, que eu considero o DNA da marca, seguem comigo até hoje. A camiseta, o desenho à mão, a assinatura, as coisas em francês, que foi... Muito legal. Eu acho que quando a gente constrói esse DNA, a gente tem que seguir com ele, sabe? Uhum. E sempre renovar, mas em cima de alguma coisa constante, digamos assim. Acho que isso
é uma coisa que a gente faz muito. Eu concordo com você. Eu tô passando exatamente por um momento de rebranding da Biziu. E isso porque a marca vai fazer 5 anos, agora em agosto. E eu falo, a gente tem o nosso DNA de ciência, tem o público que a gente atinge. Mas eu olho e falo assim, 5 anos de marca, eu conheço muito mais o meu consumidor do que eu conhecia quando eu idealizei. Só que a gente faz um rebranding. Então, eu vou atualizar a minha marca, renovar para um público que eu entendo que é o público mais certo desta marca, conversando, entendendo que esse público também amadureceu, a marca amadureceu, mas a gente toma muito esse cuidado, assim, eu não quero mudar tudo, eu não quero perder as raízes, o que nos trouxe até aqui. Isso. Então, é muito legal te ouvir falar também de manter, e, poxa, por 15 anos esse DNA, né? Não, assim, é sempre atualizando. Legal. Mas eu acho que não esquecendo das nossas forças, né? Que são o que atraiu o nosso cliente, né? Enfim. E aí, por quanto tempo... e aí, como é que você evoluiu, né? Você... porque você não tinha uma loja ainda. Isso. Das primeiras caixas, né? Aonde? Só como comecinho. Como que começou a... Por quanto tempo foi você que comprava e fazia? Aí você começou a estruturar time, fábrica e tal? Como é que evoluiu isso? Bom, vou resumir bem, porque eu tava... depois que eu fiz a minha primeira venda e gastei esse dinheiro errado, tipo, fui viajar, percebi que vamos reinvestir. Fiquei super feliz. Fui viajar, falei, e agora? Como que eu vou comprar as próximas, né? Vou buscar mais inspiração em Paris. Eu fiz isso. Você foi? Eu fui e percebi, calma, não, a gente vai aprendendo, né? Não vamos misturar as coisas. Então, para eu comprar as próximas coisas, eu precisava sempre reinvestir no próprio negócio, né, saber quanto eu vou tirar disso e tal. Enfim, lições. E aí eu vendi essa primeira vez para a Daslu, fui vendendo algumas vezes. Quando eu fiz essa venda, eu comecei a ver pessoas usando. Cheguei na faculdade, cheguei na Daslu, vi aquela sala cheia de camiseta de asa, eu falei, nossa. E na faculdade, pessoas usando, eu falei, cara, foi aí que eu falei, é isso que eu quero fazer. Foi nesse dia que eu vi, que eu senti, que eu sabia... Não é arquitetura, eu quero fazer isso. E aí, eu falei, preciso me especializar. Aí eu pedi pro meu pai, né, para eu ir fazer um curso em Nova York. Eu fiz alguns cursos de moda e arte. Bom na que ela FIT. só aprende coisa em lugar ruim, né? Pra aprender Eu tive essa Paris, sorte. Nova York, né? Aí eu fui para Nova York, na Parsons e na FIT, fiz um curso de 6 meses lá. E aí... eu sempre fui pro lado da arte. Então, assim, mesmo que eu fiz curso de silkscreen, eu fiz curso de desenho, é o que sempre me atraiu. Acho que eu levei muito a marca para esse lado dos desenhos e tal. E aí, quando eu voltei, eu ia montar minha marca e a minha sogra, que trabalhava, ela era fornecedora da Daslu na época, a Daslu de novo, falou, Eliana, quer te conhecer, quero que você vá trabalhar lá. E ela me abriu essa porta e tal. E eu fui trabalhar realmente 1 ano. Fiquei 1 ano trabalhando lá na área de produção. Foi onde eu aprendi muito. Fornecedores. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você trabalhar quando você vai abrir um negócio, você entender o mercado e um lugar que faça... É muito diferente. Você se jogar, abrir uma empresa, do que você trabalhar em algum lugar antes, né? Isso eu sempre falo. Experiência, né? Experiência é muito importante. Isso foi muito importante para mim. E aí, depois de 1 ano, eu decidi abrir minha marca. E aí que foi que eu peguei uma sala super pequenininha no prédio das Eras, que é um prédio lá em São Paulo. Peguei uma salinha, reformei, negociei com o dono que eu reformaria, ele me daria 1 ano de aluguel. E aí, esse foi o meu primeiro investimento, 1 ano de aluguel ali, que eu tive essa ajuda. E depois disso, só pagando, vendendo, pagando. Começaram as noites sem dormir. Aí comecei a empreender de verdade. Aí eu comecei a empreender de verdade. Aí fiz a inauguração. E eu comecei vendendo atacado. Isso foi engraçado. Eu tinha a loja, tinha a vendedora ali, né? Tinha a loja de varejo. Mas eu acho que, como eu comecei sempre vendendo com pedido, assim, que foi meu primeiro pedido da Daslu, e naquela época o mercado era muito de atacado.
no mundo da moda. Não existiam os e-commerces ainda. Então, para você chegar numa cidade, você precisava de uma loja da cidade. Não tinha internet, assim, tipo e-commerce, né? Então, era muito forte isso. Daí, eu comecei vendendo para multimarcas pelo Brasil. Nessa época, vendi uma, vendi outra. Ia atrás mesmo, assim. Mostrava o produto e vendia. Vendia ali também. E aí, sempre ia reinvestindo, produzindo um pouco mais, ia crescendo, produzindo um pouco mais. E como que você abria essas multimarcas? Você mesmo descobria, ligava? A primeira multimarca que eu... É engraçado, que você começa em uma, vai indo, né? Mas a primeira multimarca veio porque eu saí numa revista. Também saiu uma camiseta pequenininha, assim, na revista, e era uma multimarca de BH. Veio atrás de mim e eu mandava e-mail, aí vendia para uma, vendia para outra. Aí, depois disso, eu comecei a entrar em feira, que é tipo Minas Trend, na época, Casa Moda. Olha, o que são essas feiras? São feiras do mundo da moda? São. E aí, lá tem marcas de moda, assim, de roupa, o que mais? Ou é mais só moda mesmo? Só moda. Tá. É assim. Como é que chama a feira que você falou? Casa Moda. Tá. Minas Trend. Hoje tem o Contemporâneo. São showrooms. Até hoje, as marcas fazem o seguinte. Elas apresentam a coleção delas. No começo era muito mais informal. Eu mandava e-mail, mandava presente, não sei o que, ligava, né? Mas depois eu comecei a entrar nessas feiras com uma coleção. Você monta uma coleção, vem as lojistas do Brasil inteiro e fazem um pedido. Legal. Então, é assim que funciona. Monta seu stand. Monto meu stand e fiz Legal. muito isso. Monta tipo um showroom ali. É um showroom. Você faz a coleção, põe, né, uma de cada, põe preço, fotografa. E aí as lojistas vêm, fazem um pedido. E aí, esse é um dos problemas também quando você trabalha só com um atacado, que é o fluxo de caixa, porque você produz tudo antes. Então, quando a gente ia crescendo, ia tendo essa dificuldade, né? Esses dias eu até liguei pra Amy. Como é que é o nome dela? Marilu? Maria Luísa? Maria Luísa. Da marca M. Não sei se você conhece, mas ela esteve aqui com a gente uns meses atrás, né? Ela também tem marca de moda. E a gente abriu, né, um grupo ali de mentoria para ajudar outros donos de marca a escalar no digital, e entraram alguns de moda. Sendo que das marcas que a gente tem, não tem nenhuma de moda atualmente. O Marinho, que é nosso sócio, ele já teve ali uma marca aí nesse nicho. O Lucas também, né? O Lucas também, mas era tênis, né? Era sapato. Enfim, e eu liguei para ela, eu falei, Maria, como que você faz com fluxo de caixa? Assim, porque pra gente é muito diferente, né? Porque, poxa, hoje, por exemplo, eu faço um pedido, eu pago com 90 dias. Jura? Sendo que eu recebo assim em 10 dias. Nossa. Eu vendo em 30 dias e eu recebo o dinheiro em mais 10 dies. Então, tipo, o meu ciclo de giro de estoque, né? De compra, giro de estoque e recebimento é 50 dias. E eu começo a pagar em 90. Então, assim, né? No português bem claro, a gente cresce com dinheiro de fornecedor. Exatamente. Só que moda é exatamente o contrário. Totalmente. Uma vez eu queria saber como que funciona assim. Poxa, como é que... Aí você faz o quê? Você vai pro banco, pega crédito? Como é que você faz com o fluxo de caixa quando você começa a crescer? Quando eu comecei, assim, uma coisa também que lá do começo que eu falei, eu vou falar... Eu fui pedir ajuda pro meu avô, que era empreendedor de outro ramo, um ramo de educação. Mas foi quando ele fez as minhas primeiras planilhas, que duraram muito tempo. Até o teu consultor financeiro era a planilha do vô Maurício, que eu fazia. E, né, as entradas e saídas. E ele fazia assim, diluía o custo dos tecidos, das camisetas. Ele entendeu rapidinho. Legal, legal. É bom quando a gente conversa com outro empreendedor, é a mesma dor, né? Total. Ainda mais assim, quem tem essa vivência, quem tem a experiência. Nossa, encurta tanto o caminho. Encurta muito. Então, acho que não sei te responder, depende muito. Eu acho que é com crédito de banco, assim, de antecipar. Por muito tempo, eu estava contando para as meninas que quando a gente cresceu muito no atacado, que a gente deu um mega passo, eu lembro desse número, assim, a gente chegou
teve um pedido gigantesco. Uhum. Então, a gente tinha que entregar o produto já muito rápido, antecipar e já pagar, sabe? Entendi. Isso era o atacado. Aham. Por algum tempo foi assim. Aí depois a gente Uhum. entrou pro varejo e isso se igualou. Igualou. Mas é bom você ter um pouco dos dois. Quando você trabalha só financiando Aham. para outras marcas, Uhum. é muito mais difícil. Tá, Você tem que ter um pouco dos dois, porque daí o markup te segura, entendeu? total. Pessoal, você que está escutando a gente agora, você está entendendo a importância de aprender com outros empreendedores. Então, Isso é eu quero, verdade. né? Muito. O quanto ajuda as planilhas, né, do seu avô, As dos outros planilhas do meu avô. empreendedores. Então, eu quero deixar um recado aqui para vocês. A nossa próxima imersão para donos de marca acontece nos dias 7, 8 e 9 de agosto. São mais de 100 empreendedores exclusivos para você que tem uma marca, um e-commerce e quer escalar no digital. Com estratégias de performance, criação de marca, planejamento, estruturação do seu e-commerce, marketing de influência, tudo que você precisa para realmente ir para um próximo nível, para estruturar a sua empresa, crescer e escalar dentro do digital. Somos em 4 sócios que juntos já faturam mais de 800 milhões em 14 marcas nativas digitais. O link está aqui na descrição. Não perde, o último esgotou, a gente não tinha mais espaço, cadeira para colocar empreendedores para dentro e os ingressos já estão com 70% dos convites preenchidos. Te espero lá. Boa. Julie, queria muito saber esses marcos que você trouxe sobre o crescimento, sobre esse grande pedido. Se puder trazer um pouco para a gente, como foi chegar nos seus primeiros 100 mil, primeiro 500 mil, o 1 milhão de faturamento tão sonhado, como foi esse passo a passo e o que foi muito importante para esses marcos acontecerem? Olha, eu acho que assim, a gente sempre foi muito consistente e deu passos muito certeiros e nunca maior que a perna, tá? Eu acho assim, quando a minha primeira sala, que eu falei pra vocês, ficou pequena, ela teve que ficar muito pequena pra eu mudar. Tipo, de não caber mais. E aí, a gente tem essa gordura, esse caixa pra ir pra uma outra sala, pra uma outra loja maior. Então, eu fui reinvestindo o dinheiro da empresa, na própria empresa, e dando passos muito sólidos, sabe? Muito pensados, assim. Até às vezes, tipo, eu falava, nossa, eu tô demorando para dar espaço, mas eu sentia que eu ia só na hora certa. Então, a gente foi crescendo muito devagar, muito passo a passo, mas com muita consistência. E sempre procurando, se atualizando nas mudanças do mercado. É um mercado que muda muito. As coisas que funcionavam antes não funcionam mais muito rápido. Então, como eu falei, a gente começou com o atacado. Veio a pandemia, a gente estava pronto para o online. Então, mudou nosso jogo, né? Outro tudo, assim. E aí, a gente aí a gente começa a ter uma loja de varejo e quando a gente começou a entrar, eu comecei a virar mais influenciadora no Instagram e tudo mais, eu comecei a me aproximar muito da cliente. Legal. Isso foi um diferencial muito grande, porque a nossa cliente, ela não tem a gente só como uma marca de roupa. Ela tem a gente tem assim como um lifestyle. Elas fazem parte, assim, as nossas clientes têm roupa com o nome delas. Tipo assim, calça Elô, porque a Elô pediu, sabe assim? São clientes muito fiéis que têm contato. Eu pergunto sempre no Instagram assim, qual peça vocês querem, que vocês têm vontade que volte? Aí eu faço. Então eu me comunico muito com a cliente e ela é uma cliente fiel que ela volta sempre, assim, para a marca. Então, desde sempre, sabe? A gente tem esse contato muito grande com elas. E como você enxerga essa força e como você conseguiu se posicionar nos dois canais, assim, no digital, no e-commerce, crescendo e também manter o seu ali varejo físico? Porque a gente percebe muitas marcas que ficam somente no digital e querem ir para o físico, ou marcas grandes no físico e que não conseguem crescer no online, no e-commerce. Eu acho que tem várias coisas. A gente tem um produto que ele é amigável para o e-commerce. Então, tem a camiseta, as nossas calças têm elástico. A gente pensa nisso. A gente não tem uma roupa difícil para vender online. Então, quando teve a pandemia, a gente tem essa roupa confortável, mais arrumada. Foi onde a gente foi muito, assim... A gente foi muito descoberta, assim, sabe? Pelas clientes. Então, camiseta, que é uma coisa super forte. As peças em malha. Então, ela é amigável para o e-commerce, né? Não é uma peça super difícil que você tem que provar e tudo mais. Quando você acerta seu tamanho, você consegue comprar
com recorrência. E eu acho também que a nossa cliente, ela tem o nosso atendimento no online e no físico. Ela é a mesma, às vezes, sabe? A gente tem, assim, algumas específicas que são de cada canal, mas a gente é como se a gente atendesse a nossa cliente onde for mais fácil para ela, sabe? Legal. Eu acho que isso é um diferencial, assim. Como que você denomina o estilo Da marca? da marca? Eu tô dando uma olhada aqui no teu Insta. Isso aqui é que estilo de roupa? Uma marca casual. Uma marca casual. Casual, Tá. elegante, chique, atemporal. Diferente, né? Legal. E me fala uma coisa, Julie. E você lembra mais ou menos como que foi ali, por exemplo, para sair de 0 para 100 mil de faturamento? Você chegou a fazer isso já no atacado ou foi depois do varejo? Não. Para sair de 100 ali para 500 ou para 1 milhão, você fez isso com a loja ou você já tinha, ou foi quando você começou com o e-commerce? Você lembra A gente começou... O atacado nos levou bem longe, assim. Tá. A gente chegou a vender em 100 multimarcas. Uau, cresceu bastante. A gente tinha... Eu tive uma parceria grande que a gente fez, que foi com a C&A na época. A gente foi uma das primeiras marcas menores, assim, a fazer a C&A. E era só camiseta. Então, depois disso, foi aquele boom, sabe? Então, a gente ficou muito conhecida. Foi um marco de marketing que trouxe a gente para um outro patamar. Então, às vezes acontecem coisas que a gente tinha que estar preparado, né? Entendi. A gente estava lá preparado e teve essa oportunidade, assim, de fazer a coleção lá. Fizemos 2 vezes. Legal. E foi quando isso? 2012. 2012. Legal. 2012. Nossa, e aí aconteceu muita coisa de lá para cá. Nossa, muita coisa. Foi em 2000, foi. Tá. E aí, e de lá para cá, você continuou expandindo ali atacado e varejo com a loja. A pandemia foi um divisor de águas, que foi quando... Daí eu falei... Desculpa, só para eu pegar essa linha. Então, quando você chegou na pandemia, você fazia atacado e você tinha uma loja. Eu tinha a loja dos Jardins já. A loja do Jardim. Tinha mudado para o Jardins? Tinha acabado de mudar para os Jardins. Legal. Estava conquistando a cliente dos Legal. Jardins. Aliás, as meninas têm marca lá, né? No Cidade Jardim, será? A Miss tem. Cidade Jardim. Da Miss Cloth, né? No Cidade Jardim. Legal. Não, a nossa é no bairro Jardins. É no bairro Jardim. Isso. Não, entendi. Sim, só lembrei que elas estavam ali na região. Legal. Sim. Bom, deixa eu tentar voltar. É muito tempo, né? Eu tava com o meu motorista agora do carro, que tá comigo desde que eu tenho 12 anos. Olha! Eu vim treinando a história ali. Você não contou nem metade. Ele foi falando, olha, tal coisa aconteceu. Ele falou assim, nossa, ralou muito. Eu falei, não, realmente, é muita coisa. Para resumir, mas tudo bem. Uma parte importante, a gente estava no atacado, tinha o e-commerce, eu já tinha acabado de abrir a loja da rua. Foi quando teve a pandemia, que daí foi um outro degrau, assim. Então, a C&A foi Entendi. Esse da loja da pandemia foi outro. Legal. Eu diria assim. E me fala uma coisa, o que... Eu achei engraçado quando você começou a falar ali da parte financeira, que deu para ver que não é muito a tua praia, né? Eu tenho... Quem cuida muito dessa parte é meu marido, assim, ele me dá todo o direcionamento. Legal. Não, Graças e eu a me Deus. identifiquei, porque eu também não sou. Entendeu? Eu também não sou. Tanto que quando eu comecei a empreender, né? Eu trabalhei muito tempo com venda. Eu vim da área de TI, na verdade. Aí entrei numa empresa de multinível e fiquei 10 anos lá. Sim. Fiz minha vida lá, até que chegou a pandemia e acabou com o nosso mercado. Eu perdi ali meu negócio, minha fonte de renda, fui procurar outra coisa. Fui empreender, já conheci a Carol. E tava vendo a Carol voando com a marca dela ali no digital. Eu falei, quero ter uma marca também. E aí nasceu a ideia de criar a Denavita, a marca de suplementos. E aí, mas antes de criar a Denavita, eu tive uma operação de revenda de suplementos no Mercado Livre. E aí, quando eu me encontrei com o Renan e com o Lucas, que são meus sócios hoje,
E a gente falou da marca, da ideia da marca, eles falaram, pô, vamos juntar as operações. A gente já tem um e-commerce, você já tem loja no Mercado Livre, a gente junta, a gente vende nossos produtos na tua, você vende o seu na nossa e tal. Muito complexo. Aí ele falou, abre aqui e vamos ver como é que estão os números da empresa. Aí ele falou, deixa eu ver seu DRE. Aí eu falei, DR quem? Tipo, que, né? que é DRE? Uhum. Ele falou, mas como é que você controla seus números assim, seu fluxo de caixa, como tá? Eu falei, cara, eu abro a conta do banco e vejo se tem dinheiro ou se não tem, né? Tipo, e a minha sorte, e eu acho isso muito importante, né? A gente ou contratar pessoas competentes Exatamente. ou formar sociedades Sim. com sócios que têm habilidades complementares. Sim. E o nosso negócio fluiu muito bem porque a gente formou uma sociedade onde cada sócio tem um know-how que é muito importante para a escala de uma marca. Carol é especialista em influenciadores. Sim. A minha especialidade é vender Mercado Livre. Né? Vender dentro do Mercado Livre, não é fazer Vendas, né? essa gestão ali, principalmente da parte financeira. Aí eu tenho um outro sócio que a gente brinca que é o sócio inteligente, que ele é o nerd que entende tudo de e-commerce, de planilha, de plataforma, de integrações e tal. E um outro cara que é muito bom de gestão e de dinheiro. De arrumar dinheiro, porque a gente criou, eu praticamente dei uma quebrada ali na pandemia, né? A gente começou ali sem dinheiro, só que ele era o cara que sempre, poxa, passava ali um cartão de crédito e jogava um cheque para lá, um cheque para cá e pegava dinheiro no banco e tal. Às vezes a gente colocava alguma coisa quando precisava e depois a empresa pagava. Às vezes chegava na hora de pagar um cheque de um fornecedor, não tinha dinheiro. Aí ele ligava pro fornecedor e falava, ó, vou precisar que você jogue 30 dias para frente, coloca 2, 3% aí que eu te pago com juros e tal. E foi desse jeito, né, que a gente certeza. construiu. Mas E é só assim mesmo. aconteceu porque eu tive essas pessoas, né? Se fosse sozinho, eu duvido que eu teria metade do resultado que a gente está tendo hoje. Eu acho assim, quando eu comecei, né, eu fui fazer um curso também de empreendedorismo na GV, eu sempre tive que olhar muito, cuidar muito disso, porque isso, esse negócio de negociar tudo, faço muito isso. Tipo assim, liga pro banco, fala com o fornecedor, pede prazo. Isso que eu tava contando do atacado. Tinha época que a gente cresceu, vendeu muito. Tinha que pegar, às vezes, fazer uma entrega casada com antecipação. Tipo assim, entrega, antecipa, já paga, sabe? Tipo, isso muito, fiz muito. Então, essa criatividade de lidar com isso... eu tive que fazer muito. Eu acho que o direcionamento, assim, sempre meu marido, ele sempre me ajudou e foi me dando, mas o dia a dia de resolver essas coisas, tanto do financeiro quanto de gestão, Legal. isso não tem como fugir. Isso eu sempre fiz muito. E agora, mas desde o começo, eu tenho um consultor financeiro que está comigo há muito tempo. Tinha meu avô, meu marido, eu vou mostrando para todo mundo, gente, tá tudo bem aqui? Então, eu tava até com 2 consultorias até então, tipo, eu tenho várias opiniões, assim, porque não pode ficar só comigo, eu tenho que dividir, Verdade. alguém tem que falar, ver, eu tenho que ter várias opiniões, assim, então, a cada X tempo, a gente faz uma análise de resultado e vê tudo como tá, porque no fim do dia, os números mostram, né, aonde, tipo assim, porque às vezes você tá vendendo bem, mas você pediu errado. Ou você tá com markup baixo, ou você vendeu isso, mas promocionou muito. Então, tudo isso a gente tem que ir ajustando o tempo todo, assim, isso com certeza. Então, a gente tem essa reunião sempre para direcionar, mas esse dia a dia de resolver as coisas, isso... Não tem como não fazer, tem que fazer muito. Julie, e nesses 15 anos, o que você aprendeu? Porque a gente sabe que muitas marcas nascem e elas morrem, né? É difícil as marcas que perduram, que conseguem sustentar um crescimento, se atualizar com o mercado. O que você aprendeu nesses 15 anos, sendo a empreendedora mesmo, né? Fundadora da marca, para ter um negócio duradouro, longevo? Eu acho que a gente tem que ter muita consistência e tem que ter muita resiliência, assim. Muitas vezes, o que você falou que acontece muito, sempre que você fala assim, nossa, quantas vezes eu olhei e falei, gente, agora? Mas existe uma paixão por trás do empreendedor que ele enxerga alguma coisa que os outros não enxergam. Ele consegue visualizar aquilo, aonde ele quer chegar. E
aquele caminho difícil, ele vai fazer parte, não tem como. Então, a gente tem que saber que, não é fácil. É muito difícil, não é fácil. Tem que querer muito, mas é muito satisfatório. É muito realizador, né? Assim, você criar coisas. Quando eu faço collab, você cria coisa com outras pessoas, você vai dar um passo. As pessoas que fazem parte daquela... Né? As pessoas que trabalham na marca, que se doam e que crescem junto. É tão legal isso. É tão legal ver alguém que está trabalhando com você crescer e mudar de vida, né? Crescer, Total. assim. Eu acho que Legal. isso é muito legal. Isso é muito, muito satisfatório, né? Eu concordo. E, inclusive, esse projeto do Brand Legacy tem muito disso, desse propósito por trás, né? Eu trouxe isso, era uma vontade que a gente tinha. Eu, particularmente, ali na época de multinível, meu negócio era criar equipes de vendas e fazer o pessoal ter resultado. E quanto mais eu fazia eles ganharem dinheiro, mais eu ganhava também, porque eu era comissionado. Exato. Né? Então, assim, e aí, para fazer eles ganharem dinheiro, tinha que treinar, tinha que fazer junto, tinha que mostrar, tinha que desenvolver venda, comunicação, liderança, gestão e tal. E me preenchia também, ver esse pessoal crescendo, ganhando mais dinheiro, mudando de vida. Exatamente. E às vezes a gente fala de mudar de vida, né? A pessoa pode imaginar assim, ficar rico, ficar... Não, às vezes uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, se ajuda ela a ganhar mais 10... Sim. Dobrou o padrão de vida, né? Então, e eu acabei perdendo isso na pandemia, quando essa marca saiu do Brasil, e agora com o Brand Legacy a gente consegue de novo, né? Porque, assim, cada marca que aparece pra gente, assim, muitas com os dias contados. Que você vê que a pessoa está operando ali sem ter noção de para onde está indo, do que tem que fazer para escalar, como fazer uma boa gestão e tal. Outras, às vezes, que estão quase desistindo, porque estão há muito tempo ali andando de lado e não conseguem crescer, e não conseguem enxergar qual a melhor estratégia e tal. Então, de fato, é muito legal e a gente... vive muito isso, aproveitando, Dom, acho que é legal você contribuir também com a galera. O que você enxerga, assim, que a gente está falando de marcas, né, que nascem, que perduram no mercado. O que você enxerga que é importante para uma marca crescer mesmo e ser longeva no digital? E é uma série de coisas, né? Eu tenho tentado puxar muito isso com o pessoal, porque muitas vezes você pega... dificilmente você acha uma marca que está explorando todas as frentes da maneira correta, né? Simultaneamente ali, de maneira sinérgica. Então, você vê aquela marca que está fazendo bem um tráfego no site, só que não está fazendo bem o trabalho de influenciador. Às vezes está fazendo bem o trabalho de influenciador, de tráfego, e toda a estrutura está redonda, só que às vezes você vai analisar a recorrência, segunda, terceira, quarta compra do cliente, e tá baixa, né? A recorrência, o LTV tá baixo, tal. Por quê? Aí você vai ver que tá no produto o problema. Às vezes o produto tá bom, o produto é incrível, só que a pessoa não investe o suficiente em marketing. Então as pessoas não conhecem o produto dela e ela não escala. Então eu acredito que é muito disso, sabe? De você conseguir olhar todos os pilares que compõem uma operação e você trabalhar todos de maneira sinérgica. Então a marca, poxa, para começar... Tem que ter um bom produto, senão ela já nasceu morta, né? Você consegue... A primeira venda é mérito do marketing ou do vendedor. A segunda é mérito do produto. Então, para ter recorrência, tem que ter um bom produto. A partir do bom produto, você tem que ter uma boa estrutura de site, de a plataforma certa, um bom checkout, gateway de pagamento, uma estrutura de CRM, uma estrutura de pós-venda, uma ferramenta de traqueamento, que hoje em dia, né, no digital, você precisa disso para conseguir investir de maneira correta. Muito, né? Mudou muito. Antes você atacava para todo lado, vendia em todo lugar. Vendia. Agora, não, o mercado lotado de... Eu fiz uma aula ontem, eu falei isso para o pessoal. Hoje em dia, o digital não tem espaço para amadores, porque assim tá tão competitivo e CAC tá tão alto que se você tem não que mirar muito certo, se não tiver tudo muito bem ajustado, não vai. Então acho que é um pouco de tudo isso. Né? Ter a estrutura, ter uma boa estratégia, trabalhar todas essas frentes de influência, de performance. Eu acredito muito em marketplace. Pode ser que não seja para algumas marcas, mas é para a maioria. Né? Hoje, por exemplo, de 224 bilhões que foi vendido ano passado no online, no comércio eletrônico brasileiro, 80% foi em marketplace.
80%. Né? E desses 80%, o Mercado Livre é o maior. Então, eu falo para todo mundo, começa pelo Mercado Livre. Total. Ah, mas eu acho que meu produto é premium e tal. Poxa, o Hugo Boss está no Mercado Livre. Né? Louis Vuitton, não. Ok. Né? Gucci, não. Mas, assim, às vezes cabe para tua marca. E tem muito potencial lá dentro e muita gente que não explora. Você vende no Marketplace ou não? Não, agora não. A gente vende no Shop Together. Shop Together. Querendo ou não, é um lugar de marcas. Mas não. Mas quando perguntam assim, o que você falaria para um empreendedor? Começa vendendo nos lugares que não vão te... Começa. Não custa, né? Não custa. A internet, o Instagram, começa, né? Porque você vai evoluindo. Você vai aprimorando, né? Não tem como... Você tem que começar com o que você tem, de onde você tá. As pessoas, às vezes, elas querem uma coisa meio ideal. E elas não vão. É verdade, é verdade. Né? Fica esperando o momento perfeito e nunca chega, né? Nunca chega. E falando em digital, como que foi para você puxar esse trabalho ali, né? Você já estava ali já há muitos anos no físico, veio a pandemia, ainda bem que você já estava ali mais preparada. Como que foi essa entrada sua no digital? E o que você acredita que foi importante para você conseguir crescer suas vendas online? Eu acho que, primeiro, a gente tinha uma boa plataforma na época, a gente tinha uma agência... Primeiro, eu comecei com uma agência terceirizada, aí depois eu trouxe as pessoas para dentro, assim, para fazer... deixa eu lembrar que é bem específico, calma. Quando eu comecei o e-commerce, nossa, a gente vendia super... Foi na pandemia que a gente tinha... A gente começou sempre investindo muito no Instagram, né? De eu postando e tal. A gente sempre fez tráfego pago. Sempre teve agência para fazer. A gente tinha blog. Legal. Legal. Com e-mail marketing. Sempre. A gente já tinha, né, fazer o link direcionado, influenciadora. Esse era o começo, mas isso hoje mudou muito. Isso não adianta mais, né, tanto. Mas naquela época, o básico bastava. Entendi. Agora não, agora a gente tem que ter muito mais informação para onde a gente vai investir. Antes a gente colocava no Google, Instagram, Facebook e as vendas vinham. Agora a gente tem que estar muito mais direcionado ao público frio, ao público quente, onde a gente vai colocar a campanha de promoção vai para cá, produto novo vai para cá, outlet é para outro. É muito mais direcionado, assim, é muito mais estudado, digamos assim. Legal. E até aproveitando também, o pessoal sempre pede dica pra gente de ferramentas, né? O que a gente utiliza nas nossas marcas. Então, vou compartilhar, deixar aqui algumas para vocês, tá? Por exemplo, plataformas de e-commerce. Hoje a gente usa Shopify, tá? Nas nossas marcas. O Marinho tá indo para Vetex com algumas marcas dele, né? E vai ser um teste ali. Mas até o momento, o que a gente recomenda, que a gente teve uma ótima experiência, foi a Shopify. De checkout, a gente utiliza a Yamp, né? E é muito importante escolher o direito de checkout, porque hoje 80% dos clientes que colocam um produto no carrinho acabam abandonando esse carrinho. Então, você tem que ter uma estrutura automática de recuperação de carrinho, tem que ser um checkout intuitivo, simples. Você tem que ter um bom gateway de pagamento. Né? Alguns gateways de pagamento, o antifraude deles é tão bom que eles bloqueiam até o que não precisa e você acaba perdendo venda. Então tem que ser um gateway com essa inteligência para entender de fato quando pode aprovar, quando não pode, para você não levar golpe, mas também não perder venda à toa. Ferramenta de traqueamento que eu estava falando, não tem como escalar uma marca no digital se você não tiver uma ferramenta de traqueamento para você entender first click, last click e atribuição, né? Por quê? Hoje, né, o que a gente está falando de você ser mais assertivo aqui nos investimentos. E às vezes você investe ali num influenciador e você está colocando dinheiro ali no Facebook Ads. Aí o influenciador divulga o teu produto, o cliente olha, gosta, vai lá no seu site, vê e tal, mas não compra de primeira. E aí você vai lá e reimpacta ele. Ele é impactado por um anúncio ali de Facebook, por exemplo. E aí ele vai lá e compra.
Aí, na hora que você vai analisar os números, você olha, bom, eu investi no influenciador, não vendeu, eu investi no Facebook, vendeu. Não é bem Vou assim. tirar do influenciador e vou colocar aqui. E aí você fecha a torneira errada, Exato. né? Sendo que foi importantíssimo na jornada de compra. Então, uma ferramenta de traqueamento te dá essa visibilidade de first click, last click, para você poder investir mais onde está trazendo resultado, tirar de onde não está, enfim. Eu falo que você não consegue tomar decisões certas em cima de dados errados. E quando a gente olha só nas informações de gerenciadores ali, de Facebook, de Google, até 40% daquelas informações estão incorretas. Né? Então, é importante essa ferramenta de traqueamento. Muito grosso modo, né? Assim, Não, porque assim, por conta dessas questões de LGPD e tal, as informações que a gente vê ali estão literalmente erradas, muitas delas, né? Você vê ali uma compra, assim, o Facebook fala que foi dele, o Google fala que a mesma compra foi dele e tal, e no final das contas o faturamento ali não bate. Sim. Então, você precisa ter essa ferramenta de traqueamento. Outra coisa que você precisa ter é um bom operador logístico, né? Hoje, quando a gente fala de venda online é entrega, experiência, né? Então, você tem que ter frete competitivo, né? Para a tua operação ser saudável financeiramente e ter e ser competitivo a nível de prazo de entrega também. E o operador logístico que a gente usa hoje chama Stoca, tá? Tem outros. Acabou de ir pro Stoca. Ah, é? Olha, Com o Caio? Que legal. Então e assim, pessoal, tudo que eu tô falando, tem outros que são bons aí no mercado, tá? Agora, a gente já testou a maioria, esses são os que a gente mais gostou. Outra coisa importante que eu tenho recomendado é uma ferramenta de assistente de atendimento com AI, né? Afinal de contas, muita gente compra ali depois das 6 da tarde. E às vezes tá com alguma dúvida e não tem alguém ali para responder. Então, com um assistente de atendimento de AI, você consegue tirar dúvidas 24 horas por dia e vender 24 horas por dia. A gente usa hoje uma ferramenta que chama Viver de AI, tá? Além disso, a gente também usa... você estava falando, né, dessa importância dos dados, né? E hoje é muito isso. O negócio é tão competitivo que se você não tiver clareza dos dados para tomar boas decisões, você não vai longe, né? E para ter essa clareza e essa visibilidade de todos os dados ali da tua operação online, para você poder tomar boas decisões, a gente utiliza uma ferramenta chamada PlanD, tá? Que é um dashboard de BI ali, super completo. Tá? E ele traz informações ali diferentes que geralmente você não consegue ali no gerenciador. Mais alguma? SEO e influência, né? Quer falar? Posso falar. A gente até te trouxe um pouco aqui da sua história, né, com o blog. A gente também defende muito, assim, embora a gente precise investir muito no marketing para aquisição e retenção de clientes, é importante você construir uma base fiel em crescimento orgânico também. Então, a gente olha muito para esse trabalho de SEO, de ranqueamento de palavras-chave. E aí, a gente conta com o pessoal da Implementa SEO para fazer esse trabalho. E a parte de influenciadores. A gente vê, assim, a oportunidade que tem para você crescer uma marca com os influenciadores, criar esse desejo, posicionamento, para fazer a gestão desses influenciadores e conseguir entender o resultado deles, mensurar mesmo cada trabalho do influenciador e mostrar para o influenciador o quanto ele também está performando, a gente usa a Pileia e deixa o link aqui, tá? De todas as ferramentas e plataformas que vocês pedem bastante na descrição. E a Zop, né? Que é uma ferramenta de pós-venda, né? Tem um amigo nosso, Caio Carneiro, ele fala, né, que o principal problema das empresas em relação ao pós-venda é não ter pós-venda. Então, assim, e tem muito dinheiro aí, além de um bom pós-venda aumentar o seu faturamento, ele também é muito importante para fidelização e aumento de recorrência, né? E a gente utiliza uma ferramenta chamada Zop, tá? Que a gente consegue trabalhar ali com cashback, com giftback. Isso eu aprendi lá no multinível, trabalhando com venda, que quando você consegue fazer um cliente comprar 3 vezes de você... aumenta 70% a probabilidade dele se tornar um cliente fiel e comprar o ano todo, né? Por 12 meses. Então, é muito importante você buscar essas 2, 3 vendas ali. E essa ferramenta ajuda demais a gente. Legal. Né? Júlia, queria te perguntar algumas coisas. Primeiro, assim, eu queria entrar com você um pouco nessa parte de lançamento, até aproveitar que é o seu maior, né, viés, seu maior talento, essa parte de criação. A gente percebe um anseio no mercado muito grande sobre, trazer lançamentos em todos os segmentos, no cosmético, na suplementação. Imagino que na moda, com essas coleções ainda mais, o que você entendeu que é importante para um lançamento ele ter sucesso? Porque a gente vê muito isso, sabe?
nem todo lançamento ele é aquela explosão que a gente esperava. E é Sim. claro que é uma demanda alta de energia, de tempo, de investimento. E aí, quais foram os erros e acertos de lançamentos? Olha, eu acho assim, na moda, a gente sempre, né, o mercado sempre trabalhou com verão, inverno, verão, alto inverno, e a gente trabalha com cápsulas, entradas de novidades sempre. Então, a gente divide a coleção nessas entradas, essas cápsulas, e essas cápsulas sempre têm os produtos hero. Legal. Né? Aquele produto que a gente vai apostar nele, e ele vai ser o produto que a gente vai mais mostrar. Esse produto, ele tem algumas características, né? A gente sempre fala que é um produto mais democrático, é um produto que dá para vender online e na loja. Ele tem que ter esses dois, a gente chama de ciclo do produto. Tá. A gente tem esse ciclo. E a gente tem que fazer todo o trabalho de marketing em todas as nossas frentes com aquele lançamento. Tem um produto hero, mas tem aquela cápsula, e aquela cápsula tem uma história. Então, a gente precisa contar uma história. Legal. Então, a história, ela tem que gerar desejo nas pessoas pela história, e aquela história começa lá dentro da marca, lá dentro lá no nosso escritório. Aí, quando a gente vê que tá todo mundo já no clima, assim, tipo, chega o produto, as pessoas, nossa, eu amei, não sei o que, a gente fala, nossa, então, gerou desejo aqui dentro já. Muito legal. Porque, tipo, tem aquela história do produto, aonde ela vai ser usada, né? A gente consegue fazer toda uma imaginação. Então, a gente cria a gente envelopa isso com vários produtos. Eles têm que ter uma pirâmide desses produtos. Vai ter o hero dele. Tipo, qual vai ser o produto que a gente vai mais apostar como pedido mesmo. Porque a gente não consegue apostar em todos os produtos, né? Perfeito. Tem produtos que você te posicionam muito mais e tem produtos que vendem mais, mas às vezes o que vende gera menos receita. Então tem que ter um meio termo, assim. Então a gente faz uma pirâmide, faz essa cápsula, a gente tem uma história em torno disso, o storytelling disso, e aí a gente faz o checklist de todo o ciclo dessa história. Então, teve campanha, a gente vai fazendo um checklist para ver se a gente explorou aquilo em todas as nossas frentes. A maioria das vezes dá muito certo. Se não está dando tão certo, a gente vai ter que... Vamos para a próxima, né? Porque, às vezes, a gente viu assim... Gente, não agradou tal... próximo. Então, a gente tem que ser muito rápido, criativo, mas... Geralmente, a gente faz tanto storytelling, desejo naquilo lá, desde da hora que ele está sendo feito, que, grande maioria das vezes, dá certo. Então, a gente faz essa história completa do produto, sabe? Nossa, gostei muito de te ouvir falar, porque esses dias a gente estava conversando, né? Até o Dom perguntou, você acredita que faz um lançamento dar certo? Eu falei, é criar esse desejo antes. Porque às vezes as pessoas, assim, anseiam, investem, né? Dinheiro, tempo, energia num lançamento, mas não criou esse desejo de marca. E esse desejo começa mesmo com o time, que vai construir a história do produto. E essa história vai envolver o consumidor. E fazer com que esse consumidor, assim, queira esse produto. E aí a conversão, ela acontece. Em alguns casos, mais do que a nossa expectativa, outros um pouco menos. Mas eu vejo que se a gente não cria, assim, essa narrativa, esse desejo antes de converter, é como se você trouxesse só mais um produto e fica frio, né? Exatamente. E ele começa né? A gente, quando vai criar, a gente cria um produto que a gente tem desejo. Então, já começa do desejo daí. Tipo, o que eu quero usar no verão? Aí eu vou contar essa história, vou fazer essa imaginação e vou pôr todo mundo para imaginar isso. E aí a gente vai tanto na parte mais bonita da história, do desejo, do storytelling, e também do checklist mesmo. De tudo que precisa acontecer, né? De tudo que precisa acontecer. Então, esses dois precisam casar, assim. Você é sua persona? Também. Porque assim, né, Também. a gente sempre escuta falar que um dos maiores erros dos empreendedores é que às vezes vai desenvolver um produto e ele cria um produto para ele, que ele acha que é incrível, que ele acha que seria ótimo, e não pensando no público, né? Só que quando o teu público parece com você, é a tua persona, aí é muito legal, porque você consegue imaginar um negócio que você gostaria de usar, né? E desenvolver em cima disso, né? A gente tem esse desejo, mas assim, quando a gente fala, a nossa cliente vai gostar? A gente sempre... A nossa cliente vai gostar disso? A gente conhece nossa cliente. Então, tem o desejo, mas muitas vezes o que só eu quero não é
o que... Mas você sabe que eu comecei a ter recentemente, tá? Um pensamento diferente sobre isso. Porque no começo da minha marca, até assim, ó, eu lancei a Bizil e era uma marca para cuidado facial com foco em rejuvenescimento. E eu era assim, nova para falar de rejuvenescimento. Mal tinha uma linha ali de expressão. E eu via muito isso no mercado. Então, assim, como que você vai ser a persona da sua marca, falar de rejuvenescimento? E fui até me fechando, assim, um pouco em relação a isso, sendo que eu sempre fui, poxa, porta-voz ali da marca também e usava o meu crachá de engenheira química para ter essa licença, sabe? De posso falar sobre produtos, componentes e pele e trazer essa credibilidade. Só que o que eu fui percebendo é que quando você se envolve no produto, de você ficar apaixonada, que é um pouco do que a gente está falando das narrativas, por aquele produto, e de uma certa forma você faz parte desse público. Mesmo que assim, poxa, eu posso falar de rejuvenescimento e eu posso ter a dor ali da ruga na minha pele, e eu posso olhar e falar assim, poxa, eu não quero ter lá na frente, então eu já vou cuidar para ser um preventivo. Mas eu estou dentro dessa história e eu me envolvo mais, eu consigo passar mais paixão para todo o meu time. Sim. E aí, eu acho que a maior força, assim, de liderança, se eu tô apaixonada, e o que você trouxe lá atrás, o empreendedor, às vezes ele precisa ter essa visão, ele precisa enxergar o que ninguém tá enxergando. E a paixão faz isso com a gente, né? Faz, exatamente. Então, quando a gente tá apaixonado por aquele desenvolvimento, a gente consegue trazer pro time, a galera cria com mais impacto, e isso, a gente fala, o que as marcas têm quando elas constroem comunidade? É movimento, e movimento vem da onde? Da paixão. Movimento. É movimento mesmo. E quando falam assim, ai, é difícil, né? A gente fala que o caminho é difícil, olha quanta coisa e tal. Mas por quê? Não sei também. É uma coisa, é uma força que a gente não entende muito de onde vem, mas ela é muito forte, né? Ela deixa a gente muito feliz. Retroalimenta, assim, né, essas conquistas. Eu tô muito curiosa em saber, assim, essas particularidades. O que você enxerga, assim... a gente sabe dessas diferenças de estratégias do físico, né, pro digital. Mas em termos, assim, do negócio, você tocando ali as duas frentes, o que é mais desafiador no físico e mais desafiador no digital? Bom... Deixa eu pensar. Mais desafiador no físico. São estratégias diferentes. Uma requer treinamento de time, venda direta com a cliente. Então, hoje, eu acho que a gente tem uma equipe de venda do físico muito legal, assim. Uma das nossos diferenciais, assim, da marca são as pessoas. Assim, tem um livro... que é meu livro de cabeceira, ele chama Vencedoras por Opção. Já viram esse livro? Não, que legal. Não. Nossa, lê... Legal. Chama Vencedoras por Opção. É um livro que ele fala de empresas que duram muitos anos e as bases delas, né? Do Jim Collins? Do Jim Collins. Tá. Do Jim Collins. E a base delas são as pessoas, né? No fim do livro, assim, ele fala muito de duas equipes que foram fazer uma escalada, os preparos que elas têm que ter para fazer aquela escalada, porque você tem que se preparar para aquilo. Você ter a marcha de 30 milhas, que ele fala, é sempre... Não adianta você falar assim, o tempo tá bom, eu vou andar a montanha inteira hoje, vai que chove. Não. O tempo tá bom? Constante, né? Constante, né? Ele fala da constância, da consistência... E ele fala, né, de tiros de canhão, bala de revólver. Primeiro você dá tiro de revólver, depois, quando você acerta muito, aí você faz a bala de canhão. Legal. Ele fala muito isso, tipo, primeiro os tiros de revólver, depois a bala de canhão, a marcha das 30 milhas. Eu li várias vezes. E no fim, eles estão numa jornada ali, e meio que... Né, uma equipe meio que tudo dá errado, porque esses caras fazem, né, andam a mais, não se prepararam, e a que dá certo, mesmo a que dá certo, passa por tanta coisa e no fim, uma pessoa salva a outra. Então, as pessoas fazem a marca, né? O time faz. Então, assim, as pessoas que estão comigo são muito preciosas, sabe? Legal. E, aliás, tem uma série de livros, né, do Jim Collins. Eu acho que foi um dos primeiros que eu li também. Empresas Feitas para Vencer.
Aí tem aquela Good to Great também, né? Sim. Que é dele também. E uma das coisas interessantes que ele fala, e que a gente acaba tendo uma postura contrária, é que ele mostra que ele fala das empresas que duram. Qual? Não sei se é Pode build falar. to last, alguma coisa assim. Tem uma coisa assim. E ele mostra que as empresas que não só crescem, mas ficam no game ao longo do tempo, elas têm uma postura, de certa forma, conservadora. Igual ali os caras na Elas não subida. inovam. Elas não querem inventar roda. Será que é isso? Elas além... Eu acredito que tem muito a ver, assim, com estar sempre preparado, sabe? Assim, você sempre arriscar, mas arriscar controlado, arriscar pequeno. Ficar pensado. Igual a Apple, por exemplo, né? A Apple, não vou lembrar de cabeça agora, mas, poxa, tem não sei quantos bilhões no caixa da empresa. Sei lá, mais de 200, 300 bilhões no caixa da empresa. Qual a chance de uma empresa dessa quebrar, né? Com isso... então, assim como esses aí que chegam lá no topo da montanha, conseguem voltar e tal, às vezes tem uma reserva de oxigênio ali nas costas e tal, essas empresas que duram, elas dão passos menores, constantes, mas sempre com uma reserva, sabe? Sempre se protegendo, sempre com um plano B ali para o caso de numa A dificuldade. primeira frase é isso. A gente não sabe o que vai acontecer. É verdade. Né? A gente não tem como prever o futuro, mas a gente tem como, né, depois saber, sei lá, como vai fazer só a hora que acontece. E tem que estar preparado, né? E a gente tem uma postura mais arrojada, né? Mais agressiva. A gente, assim, eu puxo muito isso nos times, nas empresas, que, poxa, quanto que dá para crescer? Sabe? É isso que dá para... É isso, quem são os melhores do mercado, quanto que eles conseguiram crescer, em quanto tempo. Então, se dá para fazer, se alguém já fez, quer dizer que dá para fazer. Se dá para fazer, vamos fazer. Né? E a gente acaba, de fato, crescendo muito rápido. Por exemplo, o primeiro evento que a gente fez, eu comprei uma mentoria de um cara que trabalha com isso há algum tempo e tal, e ele falou, Dom, primeira imersão que você for fazer, pô, faz pequenininha, chama, né, coloca 20 pessoas ali e tal, custo baixo e tal. O que a gente fez? A gente fez um evento para 130 pessoas, eu já falei, quem que é a maior referência de marca? Ah, é o Rony da reserva. Pô, liguei pro Rony, trouxe o Rony. Eu vi. E o Lázaro do Carmo, e o de Santana, e a Mari Morelli, né, que, poxa, fatura mais de 1 bilhão no ano e tal. E a gente colocou todo mundo, e assim, graças a Deus, foi um sucesso. Sim. E acelerou muito, sabe, mais um risco curva. alto, né? Só que o risco muito alto. Agora, marcas que têm a postura, né, que você está trazendo aqui, no geral, são as marcas que duram e que se continuam no jogo. Isso que eu sou muito assim, não sei. Mas é o que eu falei, assim, eu também tenho muito esse lado criativo e o meu marido me ajuda muito a também me ajudar com os passos, né? Legal. A gente conversa muito, ele participa muito, assim, tem outro negócio, outro tudo, mas o direcionamento que ele me dá olhando de fora, porque às vezes a gente fica muito dentro. É verdade. A gente fica muito, né, no negócio, assim, e tem uma visão de fora. E é aquilo, com todos os meses a gente analisando os números, informação, tipo, e aí, o que está acontecendo? A gente consegue ter uma visão e ver para onde a gente vai, assim. Legal. E essa ajuda também. Ajuda não, né? Essa parceria. O que você acredita que é o maior diferencial, assim, da sua marca? Para você, porque, de novo, né, a maioria das marcas que começam não duram, não continuam, algumas crescem, mas depois, voo de galinha, depois de um tempo elas despencam e desaparecem. E, poxa, você está há 15 anos no mercado, né, e você veio crescendo e tem um baita resultado hoje. O que você acredita que foi o maior diferencial da sua marca? Eu acho que a J. Sherman é muito autêntica. Acho que a gente tem uma autenticidade de não seguir muito... todo mundo tá fazendo isso, vamos fazer. A gente tenta olhar pra gente, sabe? A gente tem um lado muito autêntico, criativo, acho que tem esse lado do bom humor, que também as pessoas enxergam um pouco isso e buscam.
tem tem uma cola ali. E eu acho que muito do nosso DNA vem do desenho, ela colocou. Eu acho que o desenho que eu faço, né, o meu traço e tal, ele vai em tudo da marca. Eu acho que isso é uma assinatura. Eu acho que a assinatura é autêntica e ela não é copiável. Então, eu acho que... E assim que a gente foi conquistando o nosso caminho, o nosso cliente e tal. Então, eu acho que tem uma coisa muito autêntica. Entendi. Eu acho que isso seria autenticidade. a Legal. palavra mais que eu não sei. Correto. E você comentou também que no início, né, do digital você já fez esse trabalho com alguns influenciadores e nos bastidores você contou que você se tornou também ali uma influenciadora, né? Então, como que você enxerga, assim, e você faz na prática esses dois mundos, assim, você realmente se tornar a influenciadora, e se fala muito hoje, né, entre os empreendedores aparecerem, né, dar a cara ali mesmo a tapa e construir essa história, e esse trabalho também com os influenciadores, como que você faz e quais dicas você pode trazer? É muito engraçado, porque desde as primeiras coleções e campanhas, eu chamava meninas legais para fazerem as fotos, que não eram modelos. Então, eu chamava Antônia Moraes, que era amiga de uma amiga. Antônia, quer fazer foto? Imagina, ela é gigante hoje. Rafa Brits, que era amiga de uma amiga minha. Então, eu sempre chamei essas meninas que, querendo ou não, já eram influenciadoras, que não eram. Eu vou puxando... A gente vai fazer esse ano uma celebração de 15 anos da marca. Então, tô pegando todo esse material e vendo como a gente já trabalhava com essas meninas que influenciavam, antes mesmo, né, de ter esse mercado. De ser tão hypado a influência, né? Então, depois eu quero contar da celebração, que eu acho que vai ser legal. Então, e depois, quando a marca foi crescendo, a gente trabalhou com uma assessoria de imprensa que trabalhava muito com influenciador. Era bem no começo, que era no F-Hits. Então, a gente já começou a trabalhar... Sempre trabalhei com influenciadora, sempre gostei, assim. Acho que sempre... E eu ficava próxima das meninas, né? Assim, sempre achei muito importante você trabalhar com essas meninas que contam para a comunidade delas, assim. Elas têm muita credibilidade. E você sempre metrificou o resultado, os acessos hoje no e-commerce que elas estavam trazendo para ver o que estava dando de resultado? Ou você contratava mais pensando em realmente conseguir alcançar novos públicos, novas comunidades, pensando mais no branding da marca? Sempre mais eu pensei mais no branding. Tá. Quando alguém fala assim, mas essa pessoa tal não vende... É difícil você... Teve uma época que você falava assim, vou investir em tal influenciadora, vendia muito, bombava. Teve essa época, né? Tipo assim, eu vou colocar X na influenciadora melhor de moda e realmente aquele produto esgotava. Isso aconteceu, teve essa época. Hoje em dia, você trabalha com influenciador muito para ter essa presença de marca, esse espaço na comunidade delas e tal. Não tem como você ver se aquilo vendeu ou não na hora. Entendi. É muito mais um posicionamento, eu acho. E principalmente com o físico é mais difícil, né? Porque no online a gente tem ferramenta, né? Mas no físico é mais desafiador também, né? O trabalho. O que eu enxergo também, assim, a gente pega muito o cliente, né, e vê nas nossas marcas, no online, a gente consegue ter os influenciadores que são realmente mais para posicionamento, para branding, e a gente mensura também todos os resultados. Então, poxa, tem cliques, tem link de rastreamento, às vezes não fez a venda na hora, mas levou um determinado número de acessos para o meu site. E aí, depois é papel da marca fazer essa conversão, reimpactar o cliente, ser interessante, ter um conteúdo interessante. Você diz, poxa, os influenciadores, eles têm comunidades e eles emprestam essa comunidade. Fato. E aí, você como marca, você é interessante, seus conteúdos são legais, as pessoas querem fazer parte da sua comunidade também. Então, essa construção do nosso lado é importante também e ajuda em toda essa conversão. E tem uma coisa também, para mim, que é a mais importante. Aquele influenciador tem que gostar da marca. Muito. Tem que ter uma experiência real de uso, né? Tem, assim, muitos influenciadores... Quando eu falei para vocês que as clientes acabam fazendo parte do nosso mundo, tinha uma cliente que ela era marketing, ela virou influenciadora. Ela era tão cliente que ela virou agora a influenciadora da marca. Aí tem outra...
Ai, peraí, deixa eu beber água. A Carol já teve cliente até que virou colaboradora da marca. Pois é, você acredita? Eu tenho uma Não. cliente, assim, que ela tá minha cliente há anos. E agora ela é minha head de atendimento. Tem uma que quer montar nosso outlet, que é Olha. uma querida, e a gente tá vendo. Então, nosso cliente acaba... E o influenciador, ele tem que ser essa pessoa que ama a marca, porque como que você consegue falar de uma coisa que você não acredita? Verdade. Eu acho isso muito É verdade. difícil. É verdade. Então, por isso que nós, que somos donos e falamos da marca, é muito verdade. Tal, por isso que funciona, né? Verdade. Com certeza. Porque a gente fala com muita verdade, assim. E a gente consegue contar um pouco desses bastidores, né? O brilho no olho, essas histórias que as pessoas não sabem por trás, né? E isso vai envolvendo também. Sim. E aproveitando esse tópico de influenciadores, que a gente tem recebido muitas perguntas em relação a isso. Você, né, com a tua experiência hoje, e claro que não existe uma resposta 100% correta, porque cada marca tem sua particularidade. Agora sim, uma marca que tem hoje um budget de R$100 mil para marketing, e ela vai usar metade desse budget para influência. Tá. O que você faria com R$50 mil ali dentro de um mês? Legal. Porque sempre tem aquela dúvida, né? Poxa, eu contrato um influenciador grande, vou para os 50, micro-influenciadores, pago 50 só para um ou não, contrato 10 de 5, né? Ou não, né? Contrato um de 5, um de 10 e faço permuta ali, comissionamento com mais 30 influenciadores e tal. O que você Legal. faria? Interessante, assim, porque realmente é uma dúvida, né, da galera. Então, assim, se eu tivesse uma verba de 50 mil para investir em influência, eu já quebraria algumas verdades do mercado, que as pessoas falam, poxa, só investe em micro-influenciador vende muito mais. E aí, se a gente olha para a taxa de engajamento, então, se eu invisto num micro-influenciador, é claro que o investimento vai ser menor e ele tem um engajamento, de fato, maior. Então, hoje, um micro-influenciador tem um engajamento em torno de 3%, é o quanto ele consegue impactar da audiência dele. Só que vocês concordam que é uma audiência muito menor do que um influenciador maior. Então, eu acho que o grande segredo é você conseguir pegar essa verba e distribuir num influenciador maior, que vai trazer um posicionamento para sua marca, que vai trazer relevância e trazer junto com esse influenciador maior outros influenciadores menores para você fazer uma distribuição dessa verba, só que do mesmo nicho. Então, eu entro no mesmo nicho. Poxa, se eu vou falar de moda, então eu vou encontrar as influenciadoras que conversam com o mesmo público. Vou encontrar um influenciador que desperta esse desejo, comunica melhor minha marca, faz com que outras influenciadoras menores queiram também falar do meu produto, da minha marca, pertencer à minha comunidade. E aí, eu divido essa verba. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, eu traria 2 influenciadoras ali, poxa, de 10 mil, ou talvez até 2, por exemplo, de 15, e os outros restantes ali estão com 30, os outros 20 mil, eu dividiria em mais ali, poxa, 5 influenciadoras de 4 mil cada uma, fazendo toda essa construção. E aí eu consigo ter uma distribuição melhor e eu consigo construir todo o meu funil. Porque a conversão, ela acontece quando eu fiz uma descoberta, criei desejo, considerei e converti. Então, se eu fecho esse ciclo trazendo quem influencia, quem traz desejo e traga as meninas mais próximas da comunidade dela para converter, eu tenho o melhor resultado. E aí eu faço o branding vendendo. Que eu vou construindo marca, vou criando desejo e vou trazendo pessoas também que vão vendendo. E foi muito legal a sua pergunta, porque a galera generaliza, né? Então, assim, é o micro-influenciador que vende. Qual é a marca forte que não tem um influenciador grande? Fala pra mim. Não tem, entendeu? Se fosse só o micro que vendesse, cadê o papel do influenciador grande? Agora, se eu só tenho também um influenciador grande, eu vou ter que ter um budget muito, né? Vou ter que ter um fundo por trás para conseguir sustentar a minha marca. Então, fazer essa distribuição de verba e atuar nas 2 estratégias é o melhor cenário. Legal. A gente, na Denavita, a gente ficou por muito tempo assim, a gente só investia em influenciador que dava ROI, né? E claro que a gente criou todo um processo, um método para conseguir mapear, pegar algumas informações, analisar público, analisar post, analisar comportamento dele, analisar quem que era o público dele e tal. A gente não acertava todas as vezes, mas com a experiência principalmente da Carol, a gente acerta muito mais do que a gente erra. Né? O resultado sempre é positivo. Então, a gente veio sempre olhando para ROI e construindo o branding paralelamente enquanto vendia.
Mas, de fato, para você levar a marca para um outro patamar, nível. você precisa dos grandes, né? E foi recentemente que a gente contratou a Dani Vinitz. Ela mais como uma celebridade ali, né? Pra realmente ser assim. Muito, é Brasil, né? Isso, Brasil, um rosto conhecido. E a nossa cliente ali é uma cliente 40 mais, 50 mais, que viu ela na TV. Então, quando você traz essa celebridade, nem sempre a estratégia é a influenciador, a celebridade vai fazer um post e vai vender. Não vai. Não vai pagar essa conta, não vai dar ROI. Mas é o que você faz com esse trabalho. Então, assim, é colocar ela no seu site, fazer ela comunicar a tua marca. E aí você cria uma campanha onde as pessoas agora acessam e veem um rosto conhecido, confiam mais, aumenta a taxa de retenção do site. Então, é como você faz esse trabalho para também fazer essa celebridade trazer um retorno do investimento. Porque, às vezes, se é uma marca começando e querendo ir para o outro nível, querendo hypar, e as pessoas ainda não conhecem, não tem um rosto conhecido por trás, você vai precisar investir mais também no marketing até a pessoa querer comprar. E não adianta você ter um tiro grande desse e não tá preparado para vender. 100%. Ou não tem um site legal, ou não tem um conteúdo bom, certinho, né? sabe? O site tem que estar preparado. O produto aqui, ó, clica aqui. Porque senão você também... Se ele não Estoque, comprar na hora, né? você reimpactar, ter o seu CRM, igual você falou, que a gente fala, né? O e-commerce, assim... Ele é muito... São vários fatores, né? fatores. Pra realmente você trazer ali o resultado. Isso que você falou de estar preparado também, assim, a legal. gente tá sempre aprendendo, né? Já Sempre. teve lançamento que a gente planejou e, assim, a gente esperava já que ia ser bom, assim, né? Foi um lançamento que a gente, acho que planejou que ia vender 100, 200 mil reais, vendeu o dobro. E o que aconteceu? Faltou estoque. Né? E não faltou estoque porque a gente não tinha produzido. Aliás, já teve vez que faltou estoque também. Mas já teve vez que faltou no operador logístico. Por quê? Tem todo Você aquele lembrou lance... na hora. Não, E a tem, gente esquece, né? tem todo aquele lance de você também ter essa comunicação e esse processo com o seu operador para trazer para ele uma previsibilidade do que vai ter de volume de venda por produto e tal. Porque eu fui descobrir isso quando deu pau, né? Aí que você aprende. Exatamente. Mas tem parte do estoque que eles deixam nos pallets lá em cima. E não é assim acabou, pum, já pegou. Não, eles têm ali o processo deles também, as horas que eles pegam, desce, ajusta estoque e tal. Só que numa dessa, atrasa 1, 2 dias ali, o cliente já começa a reclamar, e vai no Reclame Aqui, e posta na coisa e tal. Então é muito importante você pensar em tudo, né? E realmente estar preparado a gente antes só pensa em tudo quando a gente aprende. Por isso Com que tem os que erros, ir né? fazendo menor, né? Tipo, aí quando você vai... Porque você consegue saber o que vai dar errado quando você faz. Exato. Né? Porque você não sabe até então, né? Só dá... Fazendo. Fazendo, né? A Carol é assim, né? A Carol, teve um dia que a gente recebeu o Jerônimo Temel aqui, que ele é um coach, né? Dos bons. E ele falou, né? A gente se complementa porque a Carol me ajuda a chegar em lugares que eu não chegaria sem a Carol, que ela é uma máquina de execução. E eu ajudo a Carol a quebrar menos a cara. Porque eu sou mais analítico e eu sou mais do planejamento. Entendeu? Agora, sim, às vezes a gente vai fazer alguma coisa, eu paro para planejar, ela tá fazendo. Aí ela, assim... E aí, na hora que eu entendo que eu acredito de verdade que vai dar certo, aí eu ajo. Só que nesse tempo, ela já fez 5 coisas diferentes, errou 4, mas já achou que funciona também. Exato. Né? Então, assim, os dois caminhos Mas funcionam. é legal esse erro aprendizado. É o aprendizado, né? Leva. O erro... É o degrau, né? A gente tem que usar como ferramenta, como bagagem. E é interessante como a gente vai, assim, pegando mesmo um pouco das características, né? Porque, assim, eu não perdi esse meu DNA, assim, né? A minha marca mesmo de ser executora, de fazer, de errar, né? sabe? Fazedora. Mas tem coisas hoje que eu olho e falo assim, é aqui mesmo que eu quero, sabe? Assim, dissipar, investir a minha energia, mas também não me tornei extremamente analítica, vou ficar pensando, planejando, demorar, porque tem um bichinho aqui em mim que quer fazer, sabe? Vamos ver o que vai Erra dar. logo, aprender logo e vai pro próximo. Mas... É só quando a gente começa a encarar o erro de uma forma mais leve, Verdade. fica
fica mais tranquilo, né? Porque não tem como. Os fazedores vão, não tem outro jeito, né? A gente vai ter que saber lidar com eles e pensar que a gente vai aprender com aquilo. Porque daí a gente leva de um jeito mais leve, porque não tem outra saída, se sabe? culpar menos, né? Porque eu acho que é isso, a gente, assim, a jornada empreendedora, ela já é muito difícil, né? São muitos problemas para resolver, o nosso sonho é muito grande, senão a gente nem estaria empreendendo, né? Então, você tem uma autocobrança muito forte, uma inquietude no coração, pensamento acelerado, mas quando as coisas não dão tão certo, ou você erra, você não pode ficar tanto tempo se cobrando, né? E eu tive esse pensamento porque eu comecei a reparar, assim, que as coisas vão acontecer numa velocidade tão rápida que a gente tem que tomar cuidado nas conquistas. Às vezes você chega onde você desejou lá atrás e você comemora pouco, porque, poxa, já tem a próxima meta, o próximo mês. Então, se a gente, nem as conquistas que nós deveríamos celebrar, comemorar, trazer para dentro, sabe? A gente passa tanto tempo nesta comemoração e celebrando e trazendo isso, por que quando a gente erra, a gente precisa se culpar tanto? Sabe? É verdade. É verdade. Tenho refletido sobre isso. Sim. Tá bom. A energia que a gente gasta nos dois, né? Nos dois. Com certeza. Ô, Julie, você me respondeu, eu te perguntei o que você acredita que a marca teve de diferente, né, para conseguir construir um resultado acima da média e se manter no jogo por tanto tempo. Agora, eu vou te perguntar, não o CNPJ, o CPF. O que você acredita que a Julie tem de diferente ou fez de diferente, né, de característica ou qualidade, que te ajudou, né, a construir esse resultado com a J. Sherman? Calma. Tô calmo. Deixa eu pensar. Sempre assim, essa é a pergunta que as pessoas mais falam, assim, nossa, parece que falar de mim é mais difícil do que eu falar de 15 anos de construção, né? Eu acho que eu sou otimista. Eu acho que eu gosto muito de ver as coisas acontecendo, criar coisas para as pessoas e com as pessoas, assim, isso me preenche, sabe? Assim, tipo, e começar a trabalhar com gente que eu admiro, isso é uma coisa que me preenche, tipo, eu acho legal, eu acho, quando eu chego em casa e meu marido também, a gente tem esse assunto, é legal, a gente gosta de falar disso, sabe? É uma coisa que a gente né? Vocês devem ser assim também. Tipo, a gente fala, vamos sair pra andar? A gente vai, não, porque eu acho que eu vou fazer isso. Vocês também têm a caminhada produtiva? A gente também. A gente vai, quando a gente sai pra andar, a gente volta assim, nossa, preciso anotar isso aqui. A gente sai pra andar e fica tendo ideia e conversando, e isso alimenta, sabe? Eu acho que tem uma paixão por fazer acontecer, por criar, e ver as pessoas prosperando e vivendo daquilo e criando, acho que tem uma coisa maior, assim, sabe? Que cada vez cresce e a gente tem orgulho, assim. Muito legal. Acho que é isso. É muito legal isso que você falou. E ontem me perguntaram também, né, qual que era a dica para a pessoa, como que eu faria uma pesquisa de mercado para escolher um produto para ela lançar, para ela criar uma marca. E aí eu comecei a falar de fazer benchmark, olhar para os Estados Unidos, que é uma grande referência, ver lá na Amazon, Mercado Livre, como que está a demanda de produto e tal. Outras marcas que ela tem como referência, né? Mas na hora que eu acabei de falar, eu falei para ela, agora, mais importante do que tudo isso, é você encontrar alguma coisa que você tem tesão de fazer. Que você tem paixão, sabe? Que você vai gostar de acordar todo dia para pegar naquilo e fazer acontecer, enfrentar todos os desafios, todas as dificuldades, porque no final das contas vai ser foda pra caramba, vai ter um monte de problema, vai ter um monte de desafio. E se você não gostar muito do que você faz, você acaba ficando no meio do caminho, né? Total. Nossa, tem que gostar muito, tem que querer muito. E é isso, assim, eu acho que são coisas que vão acontecendo que dão essa vontade. São mini... As coisas legais estão nas mini coisas, né? Então, quando um produto chega, assim, a gente vendo bordar, acho que, sei lá, um fornecedor, ele deve se sentir muito especial. A gente, chegou, sabe? É sempre uma diversão. Quando chega, a gente, tira com emoção da sacola, sabe? Pra gente ver. Então,
são coisas assim que vão construindo esse universo que a gente vai compartilhando. Eu acho que é um pouco isso, assim. Legal. Acho que isso é natural, assim, do nosso dia a dia. Julie, onde que as pessoas podem te encontrar e podem encontrar a marca? Hoje, a gente está no online, no site jsherman.com. Nos sigam no Instagram, @jsherman, tem o meu também, pessoal, Julie Sherman. A gente está no Iguatemi, no Shopping Iguatemi São Paulo, no térreo, no piso térreo, ali perto da farmácia do Iguatemi. E estamos nos Jardins, na loja, na Peixoto Gomide, TikTok, Pinterest. Qual mais? LinkedIn. Boa. Tá vendo? Ela completa. É que a gente tá no TikTok também, LinkedIn, cada canal tem a sua comunicação. Verdade. Legal. Cada canal tem sua comunicação. Boa. Julie, obrigado. Obrigada a vocês, gente. Obrigado pela participação, pela entrega, pela disponibilidade. Muito Obrigada legal a vocês, conhecer tua história. E tenho certeza que o pessoal aí de casa vai tirar muito insight, né, desse bate-papo aqui. Comentem dúvidas, compartilhem muito esse episódio, tá? A gente vem responder aqui cada um de vocês. Exato. Sim. É isso. A gente recebeu aqui Julia Sherman no Made in Brasil. Obrigada.